E eis que todo este episódio aí que envolve Colo-Colo, Juan Martín Lucero e o Fortaleza ganha uma nova camada, né? Não é exatamente uma grande novidade o que aconteceu. O Colo-Colo, desde que o Lucero saiu de lá, já ameaçava que entraria com um processo na FIFA e meses depois, né, praticamente 3 meses depois, eles cumprem com o que disseram e acionaram aí a entidade máxima do futebol, representando contra o jogador argentino e contra o Leão do PC. Nesse vídeo aqui agora eu vou tentar explicar todo esse cenário, o que é que o Colo-Colo está alegando e o que é que o Fortaleza diz a respeito dessa situação, inclusive para você entender melhor sobre o assunto. Vou falar sobre isso logo após a nossa vinheta. Bom, o que é que o Colo-Colo diz? O Colo-Colo diz que o Fortaleza ele praticou 2 irregularidades graves nesse processo de contratação do Lucero. A primeira é que ele induziu o atacante argentino a buscar a rescisão com o Colo-Colo. E essa indução, ela incorreria num outro problema significativo, que seria o aliciamento. Né? Você aborda um jogador que teria contrato, né? Você assedia esse jogador, estimula que ele rescinda o contrato para que ele venha jogar em um outro clube, enquanto a negociação deveria ser com o detentor dos direitos federativos do atleta. Tá? Então, essa é a primeira alegação do Colo-Colo. O que é que eles querem? E aí, nesse processo, tem algumas punições. Tá? A primeira delas é com respeito ao jogador. O Colo-Colo o Fortaleza, ficaria, o Lucero ficaria impedido de mudar de clube por 3 meses. Tá? Então, a primeira punição que eles pedem é para o jogador. Uma outra punição seria um afastamento do Lucero da atividade. Tá? Eles querem tirar o Lucero dos gramados por pelo menos 4 meses. Pelo menos 4 meses sem praticar futebol. São essas as punições que os colocolinos, os nossos queridos colocolinos, que estão chateados aí com essa situação do Lucero, querem. E o Fortaleza? Né? O que eles pedem com relação ao Fortaleza? Primeiro, pagamento de uma multa de 2,1 milhão de dólares, tá? De 2,1 milhão de dólares, dá mais de 10 milhões de reais. O Colo-Colo quer que o Fortaleza pague essa quantia à equipe chilena como uma forma de ressarcimento, como uma forma de multa. E, além disso, viria a punição que, no meu modo de entender, seria a mais pesada de todas, que seria o Fortaleza entrar no tal do transfer ban. O que é o transfer ban? Você vai ser banido das janelas de transferência. Ou seja, o Fortaleza não pode contratar, não pode assim, né? Não poderia contratar jogadores caso fosse punido, e eles pedem esse transfer ban por 3 temporadas. Tá? Então, Fortaleza ficaria, caso fosse condenado, 3 temporadas sem poder contratar ninguém. Tá? Essa seria aí a punição que, no meu modo de entender, seria a mais severa de todas. A FIFA ainda não acatou essa denúncia. Tá? Eles deram entrada lá, mas a FIFA ainda não acatou. Tá? Então, quando eles acatarem, inclusive, devem se pronunciar a respeito, devem falar alguma coisa, e aí a gente vai ficar sabendo. A MR, se a FIFA acatar, isso significa que deu ruim para o Fortaleza? Não. Ainda vão analisar o processo e vão julgar. E detalhe, não tem apenas uma instância. Não é que alguém vai dizer Fortaleza é culpado, Lucero é culpado, bateu o martelo e morreu. Assim como a justiça comum, a justiça desportiva também tem as suas instâncias. E mesmo com os processos na FIFA,
caso o Fortaleza seja condenado, né, nessa situação mais extrema, o clube ainda teria recursos para fazer. O primeiro deles seria a Câmara de Apelações da FIFA. Essa seria a segunda instância. A primeira direto na FIFA, a segunda a essa Câmara de Apelações. Se a condenação se repetisse, ainda teria uma terceira instância, que é o chamado TAS, que é o Tribunal Arbitral do Esporte. Esse Tribunal Arbitral do Esporte é como se fosse a Suprema Corte das decisões do futebol mundial na FIFA, tá? Bom, quanto tempo isso pode levar? Se levasse ao pé e ao cabo, né, de ir avançando o processo e o Fortaleza Deus defenda sendo condenado, isso pode levar até 2 anos, tá? Entre 1 ano e meio e 2 anos, essa é mais ou menos a média da tramitação desses processos por essas 3 instâncias. Então, lá para o final de 2024, começo de 2025, é que a gente teria algo definitivo sobre essa situação, tá? O que é que o Fortaleza diz a respeito? A mesma coisa. Fortaleza está super tranquilo porque não houve esse assédio e o Fortaleza não fez nenhuma contratação de um jogador que pertencesse ao Colo-Colo, tá? O Lucero, o seu staff, né, os seus empresários, o seu corpo jurídico, entenderam que havia uma brecha significativa no contrato. O próprio Lucero e o seu staff rescindiram unilateralmente esse contrato com o Colo-Colo, né? Inclusive ficando livre. E aí o Fortaleza contrata um jogador, o chamado free agent, né? Que seria mais ou menos como a gente chama um jogador com um passe livre, um jogador com nenhum vínculo com o clube. Quando o Fortaleza trouxe o Lucero, ele não pertencia mais ao Colo-Colo. Então, toda essa história de aliciamento, assédio, isso daí é conversa para boi dormir. O Fortaleza está muito tranquilo. O segundo vice-presidente do clube, o Alex Santiago, se pronunciou a respeito disso, deu entrevista para o Diário do Nordeste, para o Jornal o Povo, falou em nota que está muito tranquilo, Fortaleza está muito sossegado. A verdade, meus amigos, é o seguinte: o Colo-Colo está muito afetado com tudo isso, né? Ele perdeu o melhor jogador do futebol chileno, o seu melhor jogador, na bobeira. Vacilaram juridicamente, deixaram brechas para que isso acontecer, sequer pagaram a primeira parcela do que seria uma eventual renovação com o Lucero. O Colo-Colo foi extremamente cabaço e está pagando por isso. O seu torcedor pressiona, porque o Lucero está arrebentando no futebol brasileiro, arrebentando pelo Fortaleza, e eles querem dar alguma resposta, alguma reação. Mas aqui, ó, o Lucero é do Leão, tá bom? Entendeu tudo? Gostou? Deixa o like, seja inscrito no GT. Todo dia de manhã tem vídeo, toda noite tem live para vocês. Tamo junto, um abraço, saudações tricolores.